Saudações, galera. Bem-vindos e bem-vindas ao Desconstruindo Privilégios, comigo, Bruno Vivas, e com Beatriz Freitas. E hoje eu queria trazer um livro para vocês que assim me deixou super impactado. Fiquei de cara com esse livro, com a profundidade dele. A profundidade dele fica mais evidente ainda porque foi escrito para crianças. E escrever para crianças não é para qualquer pessoa, não. Tem que realmente ter uma capacidade de simplicidade, o que é extremamente delicado e complexo, que é de dar inveja. O nome do livro se chama Uma História. Mariana Coppo, acho que significa assim, né, que se pronuncia assim, essa grande autora. Fiquei maravilhado. Olha o design do livro, como se fosse uma carta, né? E para mim reflete muito o que é a essência do ser humano. Nós somos histórias, nós existimos na relação com os outros. E o envelope de uma carta reflete isso. A gente está sempre mandando mensagens para alguém, endereçando mensagens. O próprio Freud falou sobre isso, né? De que todo acontecimento ele é reflexo de uma outra cena, e o sujeito vive isso no sintoma, vive isso no sonho, vive isso nas parapraxias de modo geral, e conta para nós, né? Contando a sua história. Então, contar uma história é falar sobre a origem das pessoas, e aqui é o que é uma história. Então, a origem da história, o fragmento da história. E eu começo mostrando para vocês aqui. Eu vou trazer o livro inteiro, porque eu acho que ele não pode ser traduzido com a minha explicação apenas. Mas era uma vez uma página em branco. Uma página em branco é uma coisa muito simples. E justamente por ser simples, por ser batida, por ser uma coisa óbvia, a gente não reflete sobre isso. O óbvio, na verdade, serve para nós como uma armadilha onde estão coisas que a gente não pensa mais, porque elas são óbvias. Mas a gente deveria pensar, se a gente quiser mudar a nossa compreensão da realidade, a nossa percepção, porque a mudança de percepção está na mudança daquilo que a gente acha que é óbvio. Uma página em branco é uma invenção. Ela não existe desde sempre. Imagine o homem, a mulher, cortando madeira, cortando uma árvore, fazendo da madeira todo o processo para se chegar numa folha. É numa página em branco que a gente projeta a vida. É numa página em branco que a gente perpetua a nossa eternidade. Porque é numa página em branco que a gente deixa marcas que ficarão mesmo depois que a gente tiver ido. E é numa página em branco que começa a história que as pessoas podem contar de si e deixar com isso uma herança para as próximas tradições, para as próximas gerações. Deixar uma tradição para as próximas gerações. Então, era uma vez uma página em branco. Uma página em branco, ela clama por preenchimento. Ela pede que você escreva, trace e deixe uma história, um recado. Mas ela, continuando o livro, não permaneceu assim por muito tempo. Aí tem alguns personagens aqui, tem um coelho, tem um outro bichinho aqui que eu não sei muito bem o que é, tem um outro, tem um ursinho, desenhos de criança, né? Desenhos com traço infantil. E aparece logo de cara aqui uma interrogação. Assim como a página em branco, uma interrogação não é qualquer coisa. Uma interrogação é uma postura, um posicionamento diante de algo que a gente não entende, de algo que é um enigma. Então, de certo modo, é a saída de uma zona de conforto, né? Uma interrogação faz com que o sujeito queira entender alguma coisa, ou seja,
A interrogação é a semente pela busca na construção de um saber, pela busca na revelação de uma verdade. Continuando aqui. Ninguém sabia como tinha chegado ali, nem quando. Acima de tudo, ninguém sabia por que estava ali. Então, uma história, minhas queridas e meus queridos, inaugura as questões mais existenciais do sujeito, né? Se não há nada que possa ser contado, essa interrogação permanece. A gente não sabe muito bem o que a gente está fazendo ali, mas perceba que essas interrogações já existenciais, logo no início, mostrando que a história traz questões existenciais, só pôde existir por causa de uma folha em branco. Esse livro é fantástico. Aí um falou assim, o coelhinho ficou parado ali na dele. E o coelhinho, gente, é metafórico. Vocês sabem, né? Estamos perto da Páscoa. O coelho é o símbolo da fertilidade. Então, a semente da história está sendo representada aqui, já vou adiantar, spoiler, spoiler, de que esse coelhinho tem um papel muito importantíssimo. Mas os outros, socorro, o que está acontecendo, onde nós estamos. Então, a página em branco deu existência, né? Uma vida é feita de personagens, assim como uma história. Não é à toa que uma das principais características da histeria é o teatro, é o palco. A dúvida histérica é o que é representar um papel, o que é ser uma mulher, o que é ser um homem. Quem disse isso não foi eu não, quem disse foi Zizek, um grande filósofo. Calma, disse um outro, seguindo a história. Acho que eu sei onde a gente está. Oi, hein? Coelhinho parado, observando. Parece que estamos num livro. Aí um outro diz, eu sabia. Agora devemos esperar a história. Então, livros são feitos para guardar histórias, guardar experiências. Certo, vamos esperar então. E o coelhinho ficou ali de bobeira, só quietinho, escutando, vendo. O pessoal começou a esperar. Aqui já há uma grande lição, que os personagens, assim como nós, esperamos que a nossa história chegue. Esperamos que a história que a gente vai representar na vida venha do outro. Seja no trabalho, seja no casamento, né? É o outro que vai dar o sentido para a minha existência. E parece que todos esses concordaram. A gente não sabe muito bem se o coelhinho concordou. Querem brincar? Perguntou o coelhinho. Olhe que pergunta espetacular. Esse livro aqui é um livro. Ou seja, a história traz existência aos sujeitos, que é feito numa página em branca, onde a página em branca tem a função de produzir interrogações, né? A história vem de fora, mas ela também pode originar-se, já vou adiantar aqui também, ela pode ser originada da atividade lúdica. Para que se escrevam histórias é preciso ter um olhar brincante para a realidade. A brincadeira não é uma coisa de criança, não é uma coisa infantil apenas, né? Ou melhor dizendo, essa leitura adultizada da infância é uma leitura que serve a discursos de opressão, a discursos de privilégio, que faz com que o adulto seja maior do que a criança e domine a criança. Mas o brincar tem uma potência muito grande. Aconselho que vocês vejam um documentário chamado Tarja Branca, a revolução que faltava, que é a revolução do brincar, né? Então a atividade lúdica está na base da criação da história, que fala sobre inventar a própria realidade. Nós temos que ter a capacidade de sair daquela história de que as coisas são como são e ser protagonistas da nossa vida. E é preciso ter um olhar lúdico. Por isso que, para além
da infância ser um desenvolvimento humano naturalista, né, como a gente aprende em psicologia, a infância é um direito que a gente deve exercer ao longo de toda a nossa vida, porque esse direito irá nos garantir a possibilidade de construir a nossa própria história. Pelo menos, eu acho que o livro permite essa interpretação. Aí, o outro falou aqui, depois dessa pergunta, né? Querem brincar? Não está vendo, um outro disse, que estamos ocupados? Não é hora para brincadeiras. Certamente o olhar adultizado aí. Temos que esperar a história. Puf, que coisa chata. Ariano Suassuna disse uma coisa importantíssima uma vez. Ele disse assim: uma gargalhada pode derrubar qualquer tirania. Uma ironia, né? Isso tem que estar presente dentro de nós para derrubar também as estruturas de poder que eu acho que é representado por esses bichinhos aqui, né? E vai fazer alguma coisa, vai agir ao invés de esperar. Essa história nos ensina a agir. E é agindo que a história vai ser escrita e contada ao mesmo tempo. Porque veja, nós fazemos parte também da história que está sendo escrita aqui. Porque nós somos os leitores, nós damos sentido à história. Então a história está sendo escrita na folha de papel a partir da ação de um personagem, a partir de uma atitude lúdica, mas ao mesmo tempo ela está sendo contada para nós. Escrita e contada ao mesmo tempo. A história existe tanto no ato do escritor quanto no ato do leitor. Não basta que um livro seja escrito para que ele exista. Ele precisa existir quando ele é aberto. Também. Está um pouco frio, né? A umidade, as pessoas aqui, esses bichinhos não tem muito o que fazer. Estão lá de boa e o coelhinho já está plantando uma plantinha. Daqui a pouco ele fez uma árvore, botou aqui, fazendo alguma coisinha dele. Mas essa história, disse o outro, vai chegar mesmo? Eu não sei. Vamos esperar para ver. E aí, mais uma vez, esperando o coelhinho lá. O coelhinho já desenhou um bocado de bicho, já está curtindo a espera dele, porque, na verdade, toda a história também tem seu fim. Enquanto a história não chega, enquanto as páginas não são passadas, vou me divertindo. É assim na vida. Forrest Gump, por exemplo, o contador de histórias, é um filme que demonstra muito bem isso. Também é um filme sobre a origem da história. Ai, ai, no meu tempo as histórias costumavam chegar na hora, no horário. E aí o coelhinho vai produzindo. O que vocês acham de irmos atrás dela? E se ela chegar e não encontrar a gente, é melhor ficarmos por aqui. E aqui já tem um universo. A história sendo contada e escrita, contada para nós e escrita pelo coelhinho, que é o germe da fecundidade, simbolicamente falando, e ele traz o questionamento do brincar, né? Então, já aí, o que a autora pensa sobre a origem da história é dito de uma maneira fantástica. Aí ele fazendo, as pessoas esperando, daqui a pouco, o passarinho que ele criou, já fez o cocô em um, bem simbólico. E aí outro, cara. E aí ele começou a olhar para o lado, o outro, já tem pinguim, já tem casa em cima, já tem bichinho, já tem passarinho, história sendo contada. E aí ele se interroga e começa a interagir com a história criada pelo coelhinho. Essa história está demorando muito, né? Pergunta o outro. Bem, pelo menos não está chovendo. E aí já começa a ser criada uma nuvem, chove, o de cá já está brincando com o bichinho que foi criado pelo coelhinho. Aí todo mundo já começa a interagir, já ganha toda a folha, a história. A história, quando começa com uma pessoa, mas depois de escrita ela não pertence mais a quem escreveu. Ela pertence a todo mundo, né? É uma integração. A história integra o homem, a natureza e a vida.
e eles já estão lá, ó, curtindo, já tem cachoeira, já o bicho já tá pegando aqui, todo mundo se divertindo, né? E quando chega um passarinho, um pombo-correio, trazendo alguma mensagem: desculpe meu atraso, eu tenho uma coisa para vocês. Aqui está a história que vocês estavam esperando. Essa chegou tarde. Nós já temos uma, disse o outro, né? Nós já temos uma. Senta aqui que vamos contá-la para você. Ou seja, esperando a história que os outros tinham para contar sobre a pessoa, né? Ou eles próprios criaram a sua história. Né? Então, assim, a história, ela é fundamentalmente criada por você mesmo, na sua ação, na sua vida, no seu dia a dia. E aí, era uma vez, uma página em branco novamente. É um fim fantástico, porque a história nunca termina. Né? As pessoas escrevem a sua história, deixam de modo orgânico esse mundo, mas ficam simbolicamente nas palavras, nos gestos. Escrever história não é só escrever palavras, uma pintura é uma história, você pode contar uma história, uma música é uma história, tudo é uma história. E a história é ao mesmo tempo sua e ao mesmo tempo de todos e de todas. É como o telefone sem fio. Você escuta uma coisa, mas você empresta um pouco do significado, porque a história do outro vai ser completada com a sua. Então é um grande livro, aconselho, né? E como disse também Eduardo Galeano, dizem, e eu encerro aqui, né? Dizem que nós somos feitos de átomos, mas um passarinho me contou que nós somos feitos de história. Obrigado.